Nesta videoaula, irei dar sequência ao sistema chamado modo de produção, onde irei trabalhar com o sistema capitalista, que é o nosso sistema de modo de produção atual. Nas aulas anteriores, trabalhei com os modos de produção primitivo, asiático, escravista, feudal e agora o capitalista. Sabemos, com o declínio e a crise feudal, foram surgindo uma nova classe social ali no finalzinho da Idade Média, a burguesia, com o surgimento dos burgos. Mas o que eram os burgos? Os burgos eram cidades que praticavam o comércio impulsionada pelo renascimento do comércio e das atividades urbanas, caracterizada por comerciantes, artesãos e banqueiros que se punham ao sistema feudal e mais tarde apoiaram a monarquia, ou seja, as monarquias, e impulsionaram o capitalismo. Então, a principal diferença entre feudos e burgos é que o feudo era a base rural econômica e social do feudalismo, terra do nobre com servos trabalhando, enquanto o burgo era um centro urbano que surgiu dentro ou próximo aos feudos, focado no comércio e artesanato, sendo habitado por uma nova classe social, a burguesia, que buscava autonomia e dinamizava a economia monetária, contrastando com a economia agrária e de subsistência dos feudos, gerando conflitos de interesses. Com a chegada do feudalismo na Europa Ocidental, uma boa parte da Europa Ocidental entrou em um sistema totalmente ruralizado, onde sua economia se baseou em um modo de produção ruralizada e sem a presença do Estado, onde boa parte do comércio foi substituído pelo sistema de escambo, que é a troca de bens ou de produtos sem a utilização de moedas. E com o surgimento do renascimento urbano do comércio e da crise feudal, nova classe social foi emergindo e centros urbanos, formando a chamada classe social burguesia. Lembrando também que as cruzadas foram fundamentais para impulsionar ainda mais o declínio do sistema feudal, porque as pessoas, que sua maioria eram cristãs, que iam para as cruzadas, durante os percursos nas cruzadas, elas iriam tendo contatos com outros povos, costumes e culturas orientais. E isso foi o estopim para o declínio do sistema feudal, fortalecendo cidades e a burguesia, enfraquecendo senhores feudais com gastos e endividamento, e facilitando a fuga, libertação de servos que buscavam novas vidas nas cidades, deslocando o eixo econômico do campo para o urbano e criando novas classes sociais, impulsionando o capitalismo e o fim da servidão. Conclusão: o declínio do feudalismo foi resultado de fatores complexos, como o crescimento do comércio das cidades, que fortaleceram a burguesia. As grandes fomes e a peste negra também foi outro fator que contribuiu, do século XIV, que dizimaram a população e destruíram a mão de obra servil, as revoltas camponesas por melhores condições e a Guerra dos 100 Anos, enfraquecendo a nobreza e o poder central, culminando na transição para o capitalismo e o fortalecimento do poder real, que foi justamente a centralização do poder nas mãos dos reis, que culminou no absolutismo monárquico europeu, isso já na Idade Moderna. O século XIV é conhecido pelos historiadores como um século mais difícil, de muitas crises e instabilidade social na Europa medieval.
A gente sabe que o feudalismo foi um sistema descentralizado sem a presença do Estado, onde cada feudo era independente. Com essa descentralização, as moedas também eram descentralizadas, ou seja, não existia uma única moeda com o mesmo valor. Cada feudo tinha sua própria moeda com valores diferentes. Isso trazia sérios problemas para a burguesia, porque quando os burgueses iriam comercializar dentro dos feudos, cada feudo tinha uma moeda diferente e impostos diferentes. Quem saía perdendo eram os próprios burgueses. E, para acabar com essa descentralização, a única solução foi centralizar o poder nas mãos de um único rei. E foi o que aconteceu. Os burgueses se uniram com os nobres e centralizando o poder nas mãos dos reis. Com a centralização do poder nas mãos dos reis, a moeda e os impostos também ficaram unificados. Ao invés de várias moedas com valores diferentes e impostos de valores diferentes, agora uma única moeda e impostos para a circulação do comércio. Então, fiz primeiro uma contextualização sobre o sistema feudal para melhor entendimento do sistema do modo de produção capitalista, onde surgiu entre os séculos 11 e 15 da Era Comum. Enfim, o sistema capitalista se baseia no controle da propriedade privada pela burguesia, como os meios de produção, como, por exemplo, as fábricas, ferramentas, as máquinas, matérias-primas, tecnologias, dentre outros. Principalmente aqui as fábricas, porque foram o motor pós-revolução industrial do século XVIII, onde a burguesia mantém o controle dos meios de produção, onde o Estado fica totalmente limitado. Aqui temos duas classes sociais totalmente antagônicas, que é o proletariado, que é a classe trabalhadora, e a burguesia, que são os donos das propriedades privadas dos meios de produções. Neste caso aqui, os empresários, para nosso contexto atual, mas para a teoria marxista, são chamados de burgueses ou capitalistas. Na teoria marxista, burguesia é a classe que detém os meios de produção, fábricas e terras, e lucra com o trabalho alheio, enquanto o proletariado é a classe trabalhadora, que não possui esses meios de produção e vende sua força de trabalho por um salário para sobreviver. Onde vende sua força de trabalho e produzindo riqueza. Para quem não sabe, quem gera riqueza é o proletariado, ou seja, a classe trabalhadora, onde a maior parte dessa riqueza fica com a burguesia. São os que detêm os meios de produção e a propriedade privada. Então, essa riqueza produzida pela classe trabalhadora é o que Marx vai chamar de mais-valia. Nesse caso aqui, é o lucro. Mas, o que é o termo mais-valia? Significa o que mais vale do meu esforço de trabalho, da venda da minha força de trabalho, fica com a burguesia, com o dono da fábrica, com o empreendimento, onde eu fico com a minoria porque eu não sou o dono dos meios de produção. Então, o capitalismo começa lá na Baixa Idade Média, entre os séculos 11 e 15 da Era Comum, com o surgimento da burguesia, e essa burguesia começa a viver dentro dos burgos, independentes dos feudos, que eram centros urbanos medievais, que realizavam comércio ali entre os feudos e as rotas comerciais. E esses burgos eram cercados por muros para se protegerem de ataques e invasões, já que eles não tinham cavalarias medievais para se protegerem.
Enfim, com a chegada do Estado Nacional moderno europeus, vem a primeira forma de capitalismo, que é o mercantilismo, que é a busca por outros territórios, pedras preciosas e metais preciosos, como ouro e prata. Então, por hoje só. No próximo vídeo, darei continuidade com o modo de produção socialista e comunista, que é o oposto do capitalista. E então, até lá!